Oi, Blue Sky, uma empresa de animação que faliu ao tentar ser mais independente e teve sua empresa encerrada pela Disney em 2021. Mas antes de ser encerrada, eles estavam na produção do que seria o último filme da Blue Sky, que infelizmente tiveram que parar com a produção do filme por causa da Disney que comprou a empresa. Quando a Disney comprou a Blue Sky, eles tinham um projeto com 75% do filme concluído nas mãos, e já que todo o conteúdo da Blue Sky foi passado para a Disney, eles poderiam continuar com esse projeto. Mas ao invés disso, eles decidiram descartar completamente o filme e botar outros não tão interessantes no seu lugar. Por que será que a Disney descartou um projeto que já estava quase pronto, hein? Sei não, eles devem ter seus motivos, né? Mas ok, a Disney então decidiu que iria vender o filme para qualquer empresa que aparecesse ali para comprar. E aí que entra a Netflix. Netflix comprou o filme em 2022 e continuou com o projeto. Eles decidiram chamar os mesmos animadores que a Blue Sky contratou para fazer o filme. E com isso, em 2023 foi lançado finalmente o filme que muitos estavam esperando, Nimona. Mas antes de opinar sobre o filme, vamos ir primeiro pro começo. O filme Nimona é a adaptação de uma história em quadrinhos criada por Stevenson, que retrata a história de uma garota metamorfa e conhece o Ballister, um vilão que buscava vingança. Nimona então seria o ajudante do vilão Ballister e juntos iriam provar ao reino que a instituição de execução e heroísmo não eram os heróis que eles faziam parecer. Mas com o tempo, Ballister vai descobrindo o passado de Nimona, revelando assim a história sombria por trás dos seus poderes. História bem legal, né? Eu até poderia falar mais sobre o livro, mas infelizmente sou pobre e não consigo comprar pra ler. Então fazer o quê? Agora vamos pro que interessa, né? O filme. Esse filme é simplesmente uma das melhores adaptações que eu já vi. Tirando alguns fatores que eles mudaram da história do livro, como por exemplo o sobrenome do Ballister, o fato dele sempre ter agido como um vilão e a origem dos poderes da Nimona. E mesmo com essas mudanças, não tenho o que reclamar. Afinal, essas mudanças não tiram a mensagem principal do filme. E também, como eles não contaram a origem dos poderes da Nimona, tem chance de vir um filme 2 ou até mesmo uma série sobre isso. E isso é algo bem legal, porque sendo sincero, foi muito bom a Disney ter descartado esse filme. Porque tenho certeza que eles iriam fazer uma merda muito grande com o final dele. Mas enfim, vamos falar da animação, né? Eu achei a animação muito boa. Não chega a ser uma animação tão pica quanto a de Aranha-Verso ou Gato de Botas, mas é uma animação da hora, tá ligado? Bem diferenciada. Eu vi muita gente superestimando a animação, dizendo que chega a ser melhor que Aranha-Verso e tal, mas eu acho que não, né? Não vamos exagerar também. É uma animação muito boa e que se diferencia das outras, mas melhor não chega a estar certo. De qualquer maneira, é muito melhor do que as animações genéricas da Pixar, né? Vamos concordar. E a temática do filme foi uma das que mais me encantou. Esse negócio de misturar era medieval com tecnologia futurística é um negócio que assim se diferencia muito dos outros filmes. Isso porque eles não tentam ficar numa temática só, eles não têm medo de errar. Porque não é parada fácil de se fazer você misturar dois temas que são absurdamente diferentes uns dos outros e botar tudo junto. Eles conseguiram misturar muito bem esses dois temas sem tirar a essência de cada um. Outra parada que eu achei da hora é de como que o filme tem tantas cenas clichês e mesmo assim não enjoa. Porque né, vamos concordar, o filme em si é meio clichê, tá ligado? Mas mesmo assim ele consegue ser bom, velho, não é nem um pouco enjoativo. Tanto que eu assisti esse filme mais de 4 vezes e em todas conseguiu me passar uma emoção boa, como se fosse a primeira vez que eu tivesse assistido aquilo, tá ligado? O comportamento da Nimona é muito daqueles vilões clichês que se comportam como todos os vilões, toda hora quer matar, toda hora quer roubar, toda hora quer destruir o mundo e tal. Mas sim, eles conseguem colocar isso sem tirar a essência dela, porque por mais que ela tenha essa mania de ficar falando de vilão e tal, ela não enjoa, é impressionante. Outra coisa que eu tenho pra elogiar do filme é as mensagens que eles quiseram passar e de como que eles passaram essas mensagens, porque nem deu pra perceber que existe uma crítica social pesada no filme, que envolve um monte de coisas, mas que eles conseguiram simplificar de uma forma que consigamos compreender naturalmente. A Nimona, ela é uma pessoa que é julgada como um monstro pela sociedade, pelo simples fato de ser diferente. E isso pode se encaixar a muita coisa, como bullying, racismo, homofobia, transfobia, padrões de beleza, entre outras coisas que refletem a nossa realidade. Esse filme é uma crítica aos padrões impostos pela sociedade, tanto antiga quanto atual. E isso é demonstrado pela temática do filme, que mistura era medieval com tecnologia. Que apesar de estarmos em épocas diferentes, em tempos modernos, onde a sociedade já deveria pensar de uma maneira mais aberta, eles nunca mudam seus costumes e tradições. E com isso, as pessoas seguem um sistema preconceituoso opressor sem questionamento algum, prejudicando não só as pessoas que são contra ele, como também as pessoas que seguem ele. Mas também dá para entender essas pessoas, já que esse sistema impõe em mente para elas através de valores e princípios. E isso é demonstrado no filme através da diretora. A diretora representa esse sistema, já que depois dela amar pro Ballister e mentir pro reino inteiro de que ele era um vilão, ela ficava o tempo inteiro com esse discurso medíocre dela de pessoas plebeias.
Aliás, não sei se vocês perceberam, mas existe uma diferença entre ser vilão e ser um monstro no filme. A Nimona, quando ela é chamada de vilão, ela aceita de boa, mas quando é chamada de monstro, ela fica cheia de ódio. Isso porque talvez ser vilão no filme representa você estar contra o sistema e todos os preconceitos da sociedade. Já você ser um monstro seria você ter nascido diferente e as pessoas te julgarem por isso. Aliás, naquela cena do Ballister tentando provar pro Ambrosius que ele não é um vilão, ele aceita de uma vez por todas de que ele é um vilão. Porque querendo ou não, ele sabe que não vai ser ouvido pelo sistema e nem por aqueles que o seguem. Então ele agarra de uma vez por todas ser um vilão e com isso ele fica contra esse sistema. Isso pode ser muito bem colocado ao sistema capitalista, onde não importa o quanto você se esforça ou quanto você estude para chegar no topo, você nunca vai chegar. Afinal, a meritocracia não existe para esse sistema. Só pelo fato de ser um plebeu já é o bastante para você não merecer tal cargo. Isso merecem aqueles que são designados para ser como herdeiros, filhos de chefe, políticos, padres de igreja e entre outros. E eu sei que a mensagem principal do filme não é política, mas é interessante botar isso no meio porque cabe muito. Afinal, muitos dos padrões impostos pela sociedade vêm por causa da política. Então a diretora pode não só representar esses padrões, como também esse sistema. Se tem uma coisa que eu amo, é o headcanon da Nimona. Por ela ser uma menina metamorfa, tem gente que acredita que a Nimona possa ser de gênero fluido. Isso faz sentido considerando não só a mensagem do filme, como também duas cenas que comprovam isso. Aliás, se tem uma coisa que eu achei muito legal desse filme, é de como que o Ballister representa muitas pessoas da nossa realidade. Ele sempre tá perguntando pra Nimona o que ela é, como é que ela se transforma, o que sente e até mesmo fala pra ela ficar normal. E isso é muito legal porque reflete muitas dúvidas que as pessoas têm sobre pessoas trans. Porque sempre que o Ballister pergunta o que ela é ou se ela é normal, ela responde, eu sou Nimona. Pra mostrar que no final das contas é isso que ela é, ela mesma. E por mais que isso seja realmente uma dúvida das pessoas, não é legal fazer esse tipo de pergunta, até porque ninguém quer ser tratado como uma criatura de outro mundo. Mas eu entendo as pessoas que já fizeram perguntas desse tipo, até porque, como eu disse, nós vivemos em uma sociedade cheia de valores e tradições. Então, querendo ou não, esse tipo de dúvida vai ocorrer uma hora ou outra. Ninguém tá livre de algum dia ter tido um pensamento ou uma fala transfóbica, e o Ballister serviu muito bem como exemplo disso. Então tentem evitar o julgamento e sempre vão pela compreensão. Aliás, vamos falar de compreensão agora. Se tem uma coisa que eu achei muito bonitinha, é a parte em que a Nimona mostra que solta fogo pela boca, e o Ballister sem querer acaba mostrando uma emoção ali. Nesse momento acontece a transição entre julgamento e compreensão. Já que ele agora consegue compreender a Nimona, ele deixa seus valores e princípios de lado para tentar entender o lado dela. E isso conforta demais a Nimona, e eu sei muito bem como esse sentimento. O sentimento de que você finalmente se encaixou em um grupo de pessoas depois de ter sido rejeitado ou até mesmo não ter conseguido se encaixar em algum grupo é algo aquecedor. Você sente que finalmente tem a liberdade de ser quem você é, sem precisar ter medo de ser julgado ou algo do tipo. Agora, se tem uma coisa que me deixa muito puto, é quando revejo o filme e percebo a cara de pau da diretora. Sempre que a gente vai rever um filme, notamos algumas partes ali que deixamos passar por não saber o que vai acontecer depois. Mas quando você sabe, meu amigo, o tanto de ódio que tu fica não tá escrito. Por exemplo, na hora que a diretora chega pra dar um discurso motivacional pra todo mundo, ela chega no Ballister e fala: Ballister, hoje todo o reino vai saber quem você realmente é. Olha a coragem dessa piranha filha da puta. E a gente percebe também em outra cena que quando o escudeiro vai entregar a espada pro Ballister, ele fala em um tom de voz esquisito comparado dos outros. E todo mundo que assistiu o filme sabe o porquê, né? Ele viu a diretora trocando as espadas. E o Ballister chega a sentir que tem algo de errado com a espada dele, mas ele deixa pra lá. Tem mais uma cena da diretora que assim, não é possível, velho, não é possível.
Essa tia Sona não tem vergonha na cara, não? Arma pro cara e ainda por cima vai pra prisão dele e dar lição de moral? Vai tomar no meio do olho do seu cu. Não é possível um negócio desse. Mas enfim, voltando, não poderia sair daqui sem falar do grandioso final, né? Que final, meus amigos, que final. A representação dos sentimentos da Nimona através dessa criatura gigantesca foi muito linda. Essa criatura pode ser representada por diversos sentimentos ruins que a Nimona sente, como rejeição, depressão, solidão, entre outros. E podemos notar que todos acham no início que essa criatura é uma ameaça para a cidade, mas no final a maior parte dos danos que a cidade sofreu foram de ataques contra ela. Ela não atacou a cidade ou alguém em momento algum. Ela apenas estava ali para um propósito: acabar com o sofrimento dela. E era irônico ver que as pessoas que estavam atacando ela eram os verdadeiros monstros desde o início. Eu chorei muito vendo esse final, porque querendo ou não eu acabo me identificando com a Nimona. Mas eu não vou explicar o porquê, senão vira um desabafo e eu não quero que o vídeo vire isso. Então o grito que ela dá quando ela está prestes a acabar com seu sofrimento é um grito que passa um sentimento de dor e sofrimento profundo, um sentimento de agonia e tristeza. Quando eu ouvi esse grito eu cheguei a arrepiar, porque ele passa tantas emoções que chega a ser difícil de assistir sem chorar. Depois disso aparece o Ballister para impedir a Nimona de cometer suicídio, e ele com seu braço de metal impede ela de fazer isso. Então ela decide voltar à forma dela, porque notou que existe alguém que se importa e aceita ela do jeito que Ballister pede desculpa por todos os erros que cometeu, e ele realmente está arrependido, até porque ele passou pelo mesmo que a Nimona passou, ser caçado e julgado só por ser diferente. E com isso ele conseguiu entender o lado dela de ser julgado como um monstro por todos. Essa cena foi muito confortante porque mostra que por mais que você seja diferente em um lugar onde todos julgam pessoas diferentes, algum dia você vai encontrar alguém ou algum grupo que passou pelo mesmo que você. E aí você conseguirá sair desse sentimento ruim que mora dentro de você. Eu vejo você, e você não tá Diz a diretora que não se importa com ninguém, decide atacar a Nimona de qualquer jeito, e aí ela pega um canhão para acabar com ela. Só que se ela disparasse esse canhão, todos da cidade iriam morrer, demonstrando que ela realmente não se importa com ninguém e que faz de tudo para que o sistema e a vontade de Glorit continue. Só que aí a Nimona decide que vai proteger a todos, acabar com a tirania de Glorit e reescreve sua história. Ela se transforma em uma fênix linda e vai até a direção do canhão para impedir que ele dispare. E com isso acaba atingindo a Nimona, que infelizmente acaba falecendo. Fim. Tô zoando, a Nimona realmente morreu, mas reviveu no final do filme. Isso porque ela se transformou em uma fênix, e fênix quando morrem retornam das cinzas. Isso foi uma estratégia muito esperta da parte dela. E quando eu disse que ela iria acabar com a tirania de Glorit, eu não tava zoando. O impacto que a Nimona sofreu acabou quebrando a muralha. E quando as pessoas que eram protegidas pela muralha vão ver o que tem do lado de fora dela, elas notam que não tem nada do lado de fora. Não existe monstro, criatura ruim, não existe nada. E isso demonstra que a muralha talvez representasse o limite do pensamento das pessoas. Porque pensa comigo, eles sempre viviam dentro da muralha por achar que existiam monstros além dela. Isso porque esse sistema mentia pra ela sobre isso, botando limite ou como se fosse ruim ir além das muralhas. Mas quando a muralha é quebrada, eles meio que vão além das suas tradições e mentiras, e notam que não existe nada de ruim lá então fora. É isso que a cena da muralha demonstra, pra mostrar de que nós não podemos nos prender a valores ou padrões impostos pelo sistema. Nós temos que ir além para entendermos se tudo que a gente segue é correto ou errado. Nós temos que literalmente abrir nossa mente, igual a Nimona abriu a muralha. Enfim, o que eu achei sobre o filme? Eu achei ele sensacional, assim, sem palavras. Eu assisti ele mais de 4 vezes e não enjoei em um momento algum. E assim, ele conseguiu me encantar mais do que Aranhaverso, não querendo dizer nada, né? Mas talvez ele tenha virado meu filme favorito. Ah, então isso significa que você achou Nimona melhor do que Aranhaverso? Não, eu não achei Nimona melhor do que Aranhaverso. E eu vou explicar o porquê. Nimona é um filme que me agrada muito, tanto no sentido de história quanto do tema em geral. Então ele meio que me entrega tudo nas mãos que eu já queria, tá ligado? Mas Aranhaverso é um filme de heróis e eu não curto muito filme e série de heróis. Mas mesmo não gostando de
filme de herói, eu adorei Aranhaverso. Eu nunca imaginaria que um filme de heróis estaria no top 3 dos meus filmes favoritos. Então, por mais que Nimona tenha me encantado mais, temos que levar em consideração de que são temas diferentes e abordam assuntos diferentes. Aranhaverso fica acima da Nimona. Mas se por algum acaso, que eu acho impossível, Aranhaverso não ganhar o Oscar, eu de verdade espero que a Nimona ganhe. Porque de todos os filmes que eu assisti esse ano, tá ficando difícil de escolher qual é o melhor. Mas eu até agora só citei pontos positivos do filme, né? Que tal irmos pros pontos negativos? Pelo incrível que pareça, existem sim pontos negativos no filme, mas que não são grandes pontos. E só tem duas coisas que me incomodam nesse filme. E a primeira seria a Nimona. Sim, isso mesmo, a Nimona me incomoda, e eu vou explicar o porquê. Se a gente for olhar o livro, a Nimona é bem mais gordinha do que na adaptação do filme. Você emagrecer um personagem que está em um filme cuja mensagem principal seria criticar padrões da sociedade não é algo muito legal de se fazer, né, Blue Sky? Mas assim, eu pelo menos não me incomodei tanto, afinal a Nimona não é 100% magra no filme, e ela não segue muitos padrões de beleza impostos pela sociedade. Então a mensagem não cai por terra, mas poderiam não ter emagrecido tanto. Outra coisa que me incomodou é o final do filme. Sim, por que ele assiste, mano? Que merda. Aliás, outra coisa que eu me esqueci de elogiar é de como que a Blue Sky e a Netflix não tiveram medo de nos mostrar relacionamento do Ballister e o Ambrosius. Tipo, não fica meio que um romance secundário ou uma cena tanto faz do filme. Tem sua importância do filme, o relacionamento desses dois. Aprende, Disney, como que se faz. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu vou indo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Falou.